Entre nas suas aventuras em Sonholândia, suave, surreal e atrevida. Histórias para dormir cheias de deslumbramento e maravilha. Eu sou Serena, sua guia esta noite. Você talvez tenha notado que minhas histórias são diferentes, mas meio parecidas. Isso acontece porque escrevo em vários estilos. Paisagens de sonho são jornadas surreais, onde coisas estranhas e lindas acontecem. Beleza silenciosa é uma nostalgia acolhedora que celebra a magia discreta da vida real. Maravilhas de Sonho explora a incrível ciência, natureza e história. Estudos Noturnos mergulha mais fundo em temas como física e filosofia. Intenção Noturna é como uma afirmação embalada em uma história divertida. E Paródias de Sonho dá um olhar bem-humorado sobre as loucuras da vida. Todas se misturam um pouco, mas cada uma tem seu lugar. Dê uma olhada nas playlists e escolha a que combina com a sua noite. Todas são bem deliciosas. Se isso fala com você, avise o algoritmo. Um like ou um compartilhamento vai mais longe do que você imagina. Ajuda a manter as luzes da noite acesas. Agora, voltamos ao que somos. Momentos antes de dormir são sagrados e poderosos. Um tempo em que o seu subconsciente está mais aberto. Mais de 90% do que sentimos e fazemos é formado aqui. Por isso, essas histórias não são apenas para dormir. São aventuras imersivas, cuidadosamente criadas para expandir o seu mundo interior e despertar mudanças reais no exterior. É como plantar uma semente em solo fértil. Deixe que ela crie raízes, porque no sono você retorna, sem perceber, ao seu estado mais puro. Bem-aventurança, consciência, liberdade. A sua história começa. "15 fatos fascinantes sobre o outono" é o episódio 35 e faz parte da nossa série Maravilhas dos Sonhos, onde apreciamos fatos fascinantes no nosso mundo de maravilhas. Ok, ou você viajou no tempo para dentro de uma floresta com cheiro de abóbora, ou foi emocionalmente manipulado pela noz moscada mais uma vez. Acontece. Você está em pé no balcão do café, a mão se fechando suavemente em torno de um copo de papel que irradia outono, como se tivesse um transtorno de humor sazonal. O vapor sobe em espirais da tampa, quente, doce, levemente picante, e você o aproxima, deixando o aroma se infiltrar. Canela, baunilha tostada, isso é, noz pecan na manteiga dourada, com um sussurro de maple. Você inspira e expira devagar,
como alguém prestes a escrever poesia no parapeito de uma janela. Então, você olha para o rótulo do copo. Grande Maplewood Frosted Caramel Brûlée Sugar Cloud com redemoinho de espuma fria. Ok, talvez estejamos exagerando um pouco, mas você não está aqui para julgar. Você está aqui para saborear. Ao sair, outras pessoas felizes, aconchegadas em seus suéteres, esperam animadas na fila pelos novos sabores de outono. Você sorri de volta com carinho e empurra a porta do café. Um pequeno sino prateado toca acima de você como um tilintar em um vento que ainda não começou. O ar lá fora envolve seus ombros como um xale amigável, fresco, seco, com um toque amadeirado e familiar. Folhas giram preguiçosamente diante do seu rosto, em tons de ferrugem e dourado, sem fazer o menor esforço para disfarçar o quanto são lindas. Do outro lado da rua tranquila, o parque está à espera. A luz dourada salpica a calçada como se alguém tivesse derramado chá sobre a tarde. As árvores parecem se inclinar levemente para dentro, como se soubessem que você está chegando. Você atravessa devagar, sem pressa. Cada passo traz aquele estalo satisfatório. Folha seca sob o sapato, o aplauso do outono. E ali, aninhado entre duas árvores antigas de casca descascada e sombras suaves, está o seu banco, aquele que sempre parece livre exatamente quando você precisa, aquele que parece se lembrar das coisas. Você se senta, o copo aquece suas mãos, o vento agita a manga do seu casaco e o mundo, pela primeira vez em muito tempo, parece pausado. Você dá um gole e é aí que começa o lento deslizamento da memória, dos fatos, do outono, e uma voz em algum lugar entre um narrador e um amigo começa a contar a história sonolenta da sua estação favorita. Fato número 1. O outono. Depende de onde você está. Enquanto você começa a se acomodar no seu suéter, aquele que ainda carrega um leve cheiro das fogueiras e da torta de maçã do ano passado. Algo curioso atravessa seus pensamentos. Não é outono em todo lugar. Agora mesmo, enquanto você saboreia seu caramelo, seja lá o que for, alguém na Austrália está bebendo algo gelado, usando chinelos e se preparando para as férias de primavera. Enquanto você enrola um cachecol no pescoço e finge não se sentir superior por causa da sua coleção de meias, pessoas no hemisfério sul estão tirando os maiôs do fundo da gaveta e sacudindo a poeira das cadeiras de jardim. A terra, afinal, é inclinada, literalmente, em seu próprio eixo. Isso significa que quando é outono,
de setembro a dezembro, por aqui, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão. É primavera na Argentina, na África do Sul e na Nova Zelândia. Eles não têm folhas crocantes, nem cidra quente agora. Eles têm flores silvestres desabrochando, cerejeiras floridas e um começo antecipado de clima de praia. Você olha para o seu café. De repente, ele parece estranhamente exclusivo, como se a sua bebida quente fizesse parte de um clube secreto para o qual apenas metade do planeta foi convidada. Você dá outro gole. Uma brisa surge, fresca e brincalhona, e por um instante você a imagina rodopiando sobre dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Um coberto de folhas douradas, o outro explodindo em flores. Você puxa as mangas para baixo, porque é outono para você, mas só aqui no seu hemisfério. Fato número 2. O outono é a estação mais reflexiva e criativa. O vento carrega um pequeno turbilhão de folhas pelo caminho. Elas se espalham à sua frente como pensamentos antes de uma boa ideia. Engraçado, você tem pensado mais ultimamente, não tem? Há algo nesta estação. À medida que os dias ficam mais curtos, o sol se inclina mais baixo no céu, o nosso mundo interior fica mais alto. O outono não é apenas uma estação de mudança, é uma estação de reflexão, e a ciência confirma isso. Estudos mostram que o clima mais fresco e a luz mais fraca aumentam a introspecção e a criatividade. O cérebro se sente menos sobrecarregado. O mundo exterior desacelera e, de repente, há mais espaço dentro de você para as ideias florescerem. Escritores, pintores, músicos, poetas, todos falam do outono como um tempo dourado, um momento para começar algo novo ou lapidar aquilo que o verão deixou inacabado. Talvez seja por isso que as aulas começam no outono, não apenas por tradição, mas porque a nossa mente naturalmente se prepara para aprender, criar, sonhar. Você olha ao redor do parque. Há uma mulher desenhando folhas em um guardanapo com uma caneta roxa. Uma criança empilhando bolotas em uma pequena pirâmide. Alguém escrevendo em um diário, com letras grandes e arredondadas, sob uma árvore olmo. Até as árvores parecem pensativas, meio vazias, meio decoradas, como se estivessem no meio de escrever algo que você ainda não consegue ler. Você dá mais um gole e se pergunta: o que será que você também poderia estar criando? Fato número 3. Pumpkin Spice não é só sabor, é hackeamento da memória.
você toma outro gole da sua bebida quente e desta vez, bum, lá está, aquela onda de algo macio e emocional por trás da canela, como um abraço, mas em forma de vapor. Aqui vai a verdade. Pumpkin Spice quase não tem a ver com abóbora e definitivamente não é só sabor. É design aromático da memória, a mistura canela, noz moscada, cravo, gengibre e às vezes baunilha ativa o sistema límbico do seu cérebro. Essa é a área responsável pelas emoções e pela memória. Quando você sente esse cheiro, mesmo que de leve, o cérebro começa a puxar cenas antigas, feriados, cozinhas, suéteres grandes demais, alguém cozinhando algo só para você. Pumpkin Spice não é apenas nostalgia, ele recria uma sensação de segurança e é por isso que esgota, por isso a gente brinca com isso, por isso aparece em velas, lattes, muffins e produtos de beleza questionáveis. Você inspira de novo e o aroma envolve suas lembranças como vapor se enrolando em uma janela. Pumpkin Spice não tem gosto de outono. Ele tem a sensação de lembrar como o outono costumava fazer você se sentir bem. E naquele momento, no banco do parque, com seu copo meio bobo na mão e a brisa cutucando suas mangas, você sente de novo aquele calor, aquele retorno, aquela sensação de que algo está certo. E você sorri, porque você não precisa da ciência para saber. Funciona. Fato número 4. O outono já foi chamado de colheita. O vento muda bem de leve. Você sente um cheiro fraco, fumaça, maçãs, uma lembrança. Você dá mais um gole enquanto a voz continua. Antes de chamarmos esta estação de outono, ela tinha outro nome. Era simplesmente chamada de colheita. Nada poético, nada sofisticado, apenas verdadeiro. No inglês antigo, era Harfest, que significava recolher. Era o tempo em que as colheitas chegavam, quando as pessoas juntavam o que haviam plantado, penduravam ervas para secar, empilhavam lenha e fechavam potes cheios de coisas doces e vermelhas para atravessar o frio. Outono só entraria na língua inglesa por volta dos anos 1300. E fall, esse foi um apelido romântico. Veio depois, abreviação de Fall of the Leaf, a queda da folha, como alguém descrevendo a estação em uma carta de amor. Você olha para a árvore mais próxima e, como se fosse combinado, uma única folha cor de cobre se solta. Só uma. Ela gira preguiçosamente no ar e pousa em silêncio no chão, aos seus pés. A queda da folha. E aqui está você, na hora certa,
Fato número 5. As árvores não derrubam as folhas porque estão morrendo. Você se inclina e empurra a folha com a ponta do pé. Ela estala suavemente, mas não é triste. A voz continua, envolvendo seus ouvidos como um cachecol. Aqui vai o segredo das folhas de outono. Elas não caem porque a árvore está morrendo. Elas caem porque a árvore é inteligente. À medida que os dias ficam mais curtos, a árvore começa a se preparar para o inverno. Ela constrói, com cuidado, uma espécie de parede, célula por célula, na base do caule de cada folha, interrompendo o fluxo de nutrientes, como um pai ou uma mãe acomodando um filho para descansar. Eventualmente, a folha se solta, não por dor, mas por preparação. Esse processo se chama abscisão e não é decadência, é projeto, porque manter as folhas durante o inverno gastaria energia, congelaria, danificaria a árvore. Então, em vez disso, a árvore as libera com graça, de forma deliberada, como alguém tirando um casaco pesado antes de um longo cochilo. Você olha para cima novamente. Os galhos acima de você não parecem nus, parecem mais leves, como se finalmente estivessem respirando. Fato número 6. Existe um motivo para o outono cheirar tão bem. O vento passa pelo seu rosto, um pouco mais forte agora, e traz algo com ele. Um cheiro quente, terroso, doce, levemente esfumaçado. Você fecha os olhos. Lá está. O outono não apenas parece diferente, ele cheira diferente, e o seu cérebro sabe disso. À medida que as folhas se decompõem, elas liberam no ar uma mistura de compostos, taninos, terpenos e algo chamado geosmina, uma molécula a qual os humanos são especialmente sensíveis. É ela que faz a terra cheirar a terra depois da chuva. É por isso que caminhar na floresta, nesta época do ano, parece um perfume de memória. Some a isso o cheiro de chaminés acesas, flanela secando ao vento, paus de canela, agulhas de pinheiro e o eco distante da torta de maçã da semana passada. Não é de se admirar que o outono atinge o sistema olfativo como um cobertor quente, mergulhado em nostalgia. O ar muda outra vez. Você inspira fundo e de repente é outubro passado, ou a terceira série, ou aquela vez em que você pulou numa pilha de folhas e perdeu a meia para sempre. A meia provavelmente ainda está por aí. Fato número 7. Alguns animais sonham de forma diferente no outono. Há um farfalhar atrás de você. Você olha por cima do ombro e vê um esquilo enrolado em uma espiral frouxa,
perto das raízes de uma árvore, meio coberto pelo próprio rabo, como se fosse um cobertor. Ele não está exatamente dormindo, mas também não está totalmente acordado. Está em algum ponto no meio, assim como a estação. Veja só, os humanos não são os únicos que mudam de ritmo quando os dias ficam mais curtos. No outono, os animais começam a sonhar de forma diferente. Alguns mamíferos, como ursos, guaxinins e esquilos, entram em um estado chamado torpor, uma espécie de hibernação leve. A frequência cardíaca diminui, a temperatura corporal cai, as ondas cerebrais mudam. Não é um sono profundo, mas algo mais parecido com um longo piscar de olhos entre as estações. As aves passam a dormir em períodos mais curtos, se preparando para a migração. Raposas cochilam com mais frequência. Até os insetos começam um estranho desacelerar, como relógios que giram mais devagar a cada dia dourado. E aqui vai a parte impressionante. Alguns animais literalmente sonambulam rumo ao inverno. Seus cérebros começam a mudar semanas antes da primeira geada, seguindo sinais antigos e invisíveis ligados à luz, à temperatura e ao cheiro. Você olha para a sua própria mão, ainda envolta na bebida quente. Será que você também tem dormido diferente? Talvez. Talvez o seu corpo também saiba algo que a sua agenda não sabe. Que é hora de desacelerar, de recolher, de começar o trabalho silencioso do descanso. O esquilo se mexe no sono. Você sorri. Estamos juntos nessa, amiguinho. Estamos juntos. Fato número 8. A luz do outono incide de um jeito diferente. A luz do sol se desloca sobre a sua mão e, por um instante, não parece uma luz comum. Ela parece dourada, não apenas brilhante, mas gentil, como se estivesse tentando lhe contar um segredo, mas em voz baixa, e há um motivo para isso. No outono, o sol fica mais baixo no céu. Seus raios atravessam uma porção maior da atmosfera da Terra antes de nos alcançar, o que faz com que os comprimentos de onda mais curtos e azulados se dispersem e o que reste seja mais quente, mais rico e mais suave. O mundo não muda de cor apenas por causa das folhas. A própria luz mudou. Esse tom dourado é ciência. Essa sensação aconchegante também é você. Os fotógrafos chamam isso de hora dourada. No outono, parece que o dia inteiro vira uma longa hora dourada. As sombras se esticam um pouco mais. O mundo fica mais cinematográfico. Até o seu próprio rosto no espelho capta a luz de um jeito mais favorável. Mesmo que você não tenha mudado nada,
Você olha ao redor do parque. As árvores não parecem apenas alaranjadas. Elas parecem iluminadas por dentro. Sua bebida solta vapor suavemente sob a luz do sol e você inclina o rosto em direção a ela sem nem perceber, porque esse é o tipo de luz que dá vontade de engarrafar, de guardar, de levar com você para os meses mais escuros que virão. Mas, por enquanto, ela ainda está aqui, caindo suavemente sobre o seu colo e brilhando como memória. Fato número 9. O clima de suéter faz bem para o seu coração. Você ajusta as mangas e se acomoda mais fundo no banco, daquele jeito que a gente faz quando tudo simplesmente se encaixa. O ar está fresco, mas não frio, aquele meio termo perfeito em que o vento revigora em vez de arder. Esse é o clima de suéter, mas aqui vai algo que quase ninguém comenta. O ar fresco faz mais do que só te deixar bem vestido em camadas. Ele realmente desperta o seu corpo. Quando as temperaturas caem para aquela faixa ideal do outono, algo em torno de 10 a 20 graus Celsius, o corpo reage. Os vasos sanguíneos se contraem levemente, o ritmo cardíaco aumenta e a circulação melhora. Seu corpo está tentando se manter aquecido, mas, ao fazer isso, fica mais afiado, mais alerta, mais vivo. Esse estresse suave e aconchegante, nem quente demais, nem frio demais, melhora o humor e até o metabolismo em muitas pessoas. É por isso que caminhadas no outono parecem tão produtivas, porque respirar ar fresco soa como apertar um botão de reinício da alma, porque em alguns dias só ficar na varanda usando moletom já resolve toda a sua atitude. Você mexe os dedos dentro das botas, puxa a gola um pouquinho mais para cima. Você não está apenas confortável, você está florescendo. E a melhor parte, você fica incrível fazendo isso. Fato número 10. A cor das folhas sempre esteve lá. Você abre os olhos. Do outro lado do caminho, um bordo açucareiro explode em chamas, cada folha ardendo num laranja intenso, como se brilhasse por dentro. E aqui está a verdade. Ela brilha mesmo. Aquela cor, os laranjas, vermelhos, amarelos, sempre esteve ali, escondida sob o verde. As folhas são cheias de pigmentos, clorofila, verde, carotenoides, amarelo e laranja, antocianinas, vermelhos e roxos. No verão, a clorofila domina, trabalhando duro na fotossíntese. Mas quando o outono chega e a árvore começa a se preparar para o descanso, a clorofila se decompõe e de repente as cores secretas aparecem.
não são acrescentadas, são reveladas, como se as árvores estivessem guardando algo bonito só para você. Você dá mais um gole na bebida e olha para cima novamente. Agora, cada árvore parece um pouco mais honesta, como se finalmente estivesse mostrando quem é quando não precisa mais trabalhar tanto. Fato número 11. As luas cheias do outono têm nomes e significados. Uma brisa suave puxa levemente a manga do seu casaco. Você ergue o olhar por instinto e, embora ainda seja dia, sua mente pinta o céu em tons profundos de azul e prata. O outono é a estação das luas nomeadas: lua da colheita, lua do caçador, lua de sangue, orbes luminosos com títulos antigos que soam como histórias populares, sussurradas entre árvores. Esses nomes não são apenas poéticos, são profundamente práticos. Muito antes de postes de luz ou aplicativos de previsão do tempo, as pessoas observavam o céu para sobreviver. A lua cheia mais próxima do equinócio de outono, a lua da colheita, nasce logo após o pôr do sol, brilhando mais forte e por mais tempo do que o normal. Ela dava aos agricultores luz suficiente para continuar colhendo até tarde da noite. Depois vinha a lua do caçador, alta no céu de outubro, iluminando campos já despidos das folhas de verão, o momento ideal para rastrear, caçar e se preparar para o frio. Em algumas culturas, a lua do outono é chamada de lua do crisantemo, lua da grama moribunda, ou a lua em que os espinhos são afiados. Cada nome conta uma história de mudança, de preparação, de luz guiando a gente através dos finais. Você imagina agora, logo acima das árvores, aquela lua cheia e redonda brilhando suavemente, não intensa como no verão, nem cortante como no inverno, mas gentil, reflexiva, observando. Até o céu, ao que parece, desacelera no outono e de algum modo você confia nele. Fato número 12. O outono é a melhor estação de comida do mundo. Um aroma passa pelo ar. Não vem da sua xícara desta vez, mas de outra coisa. Maçãs, manteiga, algo assado. Talvez venha de um carrinho distante no parque, ou de uma memória que você já comeu um dia. Porque o outono não é apenas a estação do ar fresco e das folhas estalando sob os pés. É a estação de juntar, de partilhar, de celebrar a mesa. Ao redor do mundo, as pessoas marcam o outono como um tempo de comida e gratidão. Na América do Norte, são maçãs, abóboras de inverno, pães quentes, cranberries, recheios,
tortas. Na China e no Vietnã, o Festival do Meio do Outono traz bolos da lua e lanternas sob um céu cheio e atento. Na Alemanha, a Oktoberfest significa pretzels, salsichas e cervejas escuras em canecas grandes demais para abraçar. Na Índia, Navratri e Diwali enchem bandejas de doces e salgados compartilhados em explosões de alegria. Na Coreia, Chuseok é sinônimo de bolinhos de arroz e reencontros. O outono é um instinto cultural, um sinal de que o ano está virando e chegou a hora de estocar, sentar mais perto e encher o prato. A última grande celebração antes do silêncio. Você se recosta no banco e observa uma família próxima abrir uma garrafa térmica e sanduíches. Alguém ri, alguém passa um biscoito e então você percebe: o outono não alimenta apenas o corpo, ele alimenta a alma. Fato número 13. O outono reduz os níveis de testosterona. Até nas árvores, no outono, a testosterona diminui, não apenas nos humanos, mas em muitos mamíferos, aves e até plantas, à medida que a estação de acasalamento termina e a energia muda da busca para a preservação, os níveis de agressividade e os comportamentos de dominância caem. Até os cervos machos perdem seus chifres. É como se a natureza coletivamente dissesse: vamos todos nos acalmar. O que explica muita coisa sobre por que, de repente, todo mundo fica obcecado por quebra-cabeças, receitas de forno e playlists suaves. Fato número 14. As borboletas monarca migram milhares de quilômetros e retornam às mesmas árvores. Você percebe um movimento pelo canto do olho, algo delicado, laranja dourado, esvoaçando logo acima do caminho, uma borboleta monarca, apenas uma, mas ela carrega o peso de um milagre. Todo outono, milhões de monarcas iniciam uma jornada quase impossível do norte do Zé-Eu e do Canadá até as florestas montanhosas do centro do México. Elas viajam mais de 3.000 quilômetros, cruzando ventos, rios, rodovias, cidades e campos. Enfrentam tempestades, carros, prédios, pássaros e de algum modo, chegam lá. Mas aqui está a parte que faz seu cérebro derreter. As borboletas que chegam ao México a cada outono não são as mesmas que partiram. As monarcas vivem apenas cerca de 4 a 6 semanas, tempo suficiente para completar apenas um trecho da viagem. Então, as que chegam ao destino final são tataranetas das que começaram. Elas nunca estiveram lá antes, não foram treinadas, não há líder,
nem mapa, nem GPS de borboleta, e ainda assim elas encontram o caminho. As mesmas árvores de pinheiro, os mesmos galhos todos os anos. Os cientistas ainda não sabem exatamente como isso acontece. Talvez seja a luz, talvez o magnetismo, talvez seja algo mais antigo, escrito em suas asas antes mesmo de nascerem. E essas asas, finas como papel, frágeis, você pensaria que o vento as rasgaria, mas elas evoluíram com minúsculas escamas, sobrepostas como telhas, que se dobram e se adaptam durante o voo. Seus corpos são feitos para a resistência dentro da delicadeza. Então elas voam sobre montanhas, sobre cidades, sobre você. Você acompanha a pequena monarca com os olhos enquanto ela sobe no céu e desaparece. Talvez ela não viva para ver o fim da jornada, mas voa mesmo assim, como se o mundo que ela procura já fizesse parte de quem ela é e de algum modo faz. Fato número 15. Antes dos calendários, fogueiras marcavam a mudança das estações. Em tempos pré-modernos, as pessoas não consultavam calendários para saber quando o outono chegava. Elas observavam o sol, o céu e então acendiam fogueiras. Grandes fogueiras de outono marcavam os equinócios, afastavam os espíritos do inverno, reuniam comunidades para celebrar a virada do ano, do Samhain, da tradição celta, aos festivais eslavos de Dozinki. O fogo era a playlist original do outono, brilhante, crepitante, um pouco sagrado. Você ainda sente isso na maneira como as velas aparecem nessa época do ano, ou porque ficar olhando para uma fogueira em outubro parece uma oração. A estação que dorme. Você não se lembra de ter fechado os olhos, mas aqui está você, não caminhando, não em pé, apenas descansando, ainda no banco. Ainda assim, você não está exatamente ali, está em algum canto dos seus pensamentos. O parque da cidade se dissolve como neblina. O vento está mais quieto agora. A luz, baixa e dourada como mel, se dobra ao seu redor como um cobertor favorito. Talvez você nem esteja sentado. Talvez esteja flutuando. As folhas já não farfalham, elas sussurram. A bebida quente sumiu, mas o conforto permanece no peito. Seu corpo entende algo antes da mente. É hora de descansar, não porque você esteja cansado, mas porque a estação está. O outono é o momento em que o mundo solta o ar. Ele deixa ir, desacelera, dorme. E você também. O parque vira um sonho de parque. As árvores viram lembranças de árvores. Seu suéter, suas botas, o banco,
tudo começa a borrar, mas do jeito mais gentil possível, como se seus pensamentos virassem páginas e depois espaço macio e vazio. Acima de você, uma única folha desce flutuando como uma canção de ninar, e quando ela toca o chão, você está em casa. Boa noite.